Seja bem-vindo em mais um devocional Palavra que Transforma. Quero refletir com você em um tema importante para a nossa vida, importante para identificarmos quando erramos o que aconteceu. Portanto, com um tema, onde foi que eu me perdi? Nos coloca na direção e na reflexão do que devemos, do que precisamos consertar no meio da caminhada. É importante para nós. Deus deseja isso de nós, porque as promessas, propósitos, diretrizes que Ele tem para a nossa vida diz respeito à honra e glória do nome dEle. Por isso não podemos negligenciar e viver a vida conforme achamos o que é certo, conforme achamos o que é pertinente para nós, mas sim viver a nossa vida sempre com um pensamento voltado para Deus, para a honra e glória do nome dEle. Por isso eu preciso me perguntar, onde foi que eu me perdi? O que aconteceu? E hoje nós vamos refletir na vida do rei Salomão, um homem sucessor de seu pai, rei Davi, e que recebe conselhos de seu pai. Por isso a primeira lição que precisamos nos atentar nessas reflexões é a respeito do conselho. Quando você vai assumir um projeto, quando você vai assumir algo na sua vida, você precisa perguntar como é que você deve proceder neste projeto. Pergunte para Deus e Deus vai te direcionar na palavra dele, e Deus também pode te direcionar uma pessoa para te ajudar, para te aconselhar. E quando estes conselhos são conselhos que vêm da parte do Senhor, eles precisam ser respeitados, aprendidos e praticados. Porque sem os conselhos direcionados do Pai para a nossa vida, nós trilharemos caminhos com os nossos próprios conceitos, e estes conceitos eles podem estar relativados com aquilo que vivemos naquele momento, na situação do qual vivemos, ou ouvimos, aprendemos ou experimentamos durante a nossa vida, mas sem a fundamentação divina. E a nossa vida, na verdade, ela precisa estar fundamentada na palavra do Pai, nos conselhos que Ele nos concede diariamente, através da palavra ou através de alguém. E o rei Davi, pai do rei Salomão, ele então dá um conselho ao seu filho, e depois que ele dá esse conselho, ele morre. E no livro de 1 Reis, no capítulo 2, diz assim, a partir do versículo 1, eu vou ler com vocês alguns versículos. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, ou seja, ser corajoso nos projetos dos quais o Senhor coloca em suas mãos. Nós precisamos ser corajosas. Corajosas por quê? Porque o Senhor está conosco, e Ele é o Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, Onisciente, Onipresente, um Deus que nos aconselha diariamente. Se Ele nos concede conselhos, se Ele nos concede aprendizado, se Ele nos concede a palavra dEle para ser obedecida, então nós não precisamos ter medo do que vamos tomar posse, do que vamos desenvolver, mas sim ter coragem, como ele diz aqui, ser homem, ou seja, seja uma mulher segundo o coração de Deus, seja uma mulher disposta a obedecer a palavra do Pai, e tudo Ele te mostrará como deve ser feito. Ou seja, estar firme na fé daquilo que o Senhor tem te ensinado e prometido. E ele continua a dizer aqui no versículo 3, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Por que que o Senhor dá esta diretriz a Salomão através da vida de seu pai, Davi? Por quê? Porque continua aqui no versículo 3, para que prosperes em tudo quanto fizeres,
para onde quer que te voltares. Esse é o primeiro objetivo pelo qual Davi dá essas instruções a Salomão. Resumidamente, nesse versículo 2, ele está dizendo: obedeça. Obedeça o quê? Não obedecer o relativismo do mundo, mas obedecer a palavra, obedecer os ensinamentos do Pai, porque a minha vida, a sua vida, ela é fundamentada naquilo que Deus direciona. E para isso tem um objetivo, para que você prospere, para que a sua vida vá bem. E ele diz aqui, em que? Para onde quer que te voltares. O Senhor tem direções para a sua vida. A promessa que Ele tem entregue para você, essa promessa ela tem diretriz para cada objetivo. Precisa ir bem, mas por quê? Porque é a vontade de Deus. E só vai bem quando nós obedecemos. E no versículo 4 ele continua a dizer o motivo pelo qual nós precisamos obedecer a palavra de Deus, obedecer aquilo que o Senhor nos ensina, e diz aqui: para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andares perante a minha face fielmente, com todo o seu coração, com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Tinha uma promessa para o rei Davi que nunca faltaria sucessor da linhagem de Davi. Sempre existiria no trono alguém de sua família. Mas para isso acontecer era necessário então a obediência da palavra. Para que a promessa que o Senhor fez a você, ela permaneça mesmo quando aqui você não estiver mais, mas ela ecoará de geração em geração. É preciso que você passe para as futuras gerações, é preciso que você passe para os sucessores, para aqueles que você está treinando, por exemplo, na sua empresa, para aqueles que você tem ensinado. É importante que você passe as instruções como elas devem ser, instruções de obediência à palavra do Senhor, para que tudo vá bem, não somente na sua vida, mas para as pessoas sucessoras a você. Porque o Senhor fez uma promessa, e a promessa do Senhor, ela não é vazia. O Senhor, Deus, Ele não é um homem de mentiras. Deus é um Deus que fala a verdade e que conhece os propósitos para a sua vida, porque Ele assim o fez. Então, no primeiro momento, Davi então dá uma instrução espiritual para o seu filho Salomão. E é neste ponto que nós precisamos prestar atenção na nossa vida. Onde foi que eu errei? Nós podemos ter errado quando nós invertemos as prioridades na nossa vida. Ele não dá como primeiras instruções ao seu filho as diretrizes políticas das quais ele deveria desenvolver no seu reinado. Primeira coisa que Davi diz ao seu filho são as diretrizes espirituais. Nós não podemos inverter as prioridades, ou seja, colocar o nosso conhecimento técnico, o nosso conhecimento humano antes do conhecimento espiritual. Nós precisamos olhar para Deus e dizer: Deus, quais são as diretrizes neste projeto? Senhor, eu me formei nessa profissão e agora eu preciso saber de Ti o que fazer nesta profissão. E Ele vai te direcionar. Quando Ele te direcionar, você vai dizer: agora, com toda a instrução espiritual, com toda a instrução divina, eu coloco essas instruções nas instruções técnicas necessárias para desenvolver a minha profissão. A minha mãe, por exemplo, é uma mulher hoje aposentada na área da pedagogia, na área da educação, e um dos objetivos de vida da minha mãe é reunir a família, mas não simplesmente reunir em unidade. E nestas reuniões ela faz um almoço para nós, e quando um diz: que delícia que está este prato, que delícia que está esta receita, ela diz: obrigada, Senhor, e imediatamente ela já explica, porque quando eu comecei a fazer este prato, eu pedi para Deus: Deus, faça esse prato por mim, faça essa receita por mim, porque é para os seus filhos, a nossa família. Então, mesmo que ela saiba manusear bem
todos os ingredientes, ela colocou Deus em primeiro lugar. E Davi fez assim com Salomão. Ele primeiro deu todas as instruções de como ele deveria se comportar diante de Deus, diante dos mandamentos do Pai, diante das diretrizes do Pai, diz o motivo para que tudo vá bem, para que a promessa seja cumprida. E depois, a partir do versículo 5, ele começa então a dar as diretrizes políticas a Salomão. Mas antes, ele se certifica de que Salomão obedeceria às diretrizes espirituais para a vida dele. E é assim que deve ser na minha vida, na sua vida, para que a gente não se perca, porque nós nos perdemos quando invertemos as prioridades. Quando eu coloco o meu aprendizado técnico acima do aprendizado, da obediência, da palavra do Senhor, este projeto, esta promessa, ela pode ter falhas no meio do caminho. Por isso, no dia de hoje, no dia de amanhã, nos próximos dias, você diz ao Senhor quando se levantar: Senhor, hoje é mais um dia de trabalho, mais um dia de estudo, mais um dia de administração doméstica, mais um dia de educação quanto aos meus filhos, mais um dia, Senhor, para observar o meu esposo e cumprir os meus papéis de esposa. Mas, Senhor, eu sei exatamente o que eu preciso fazer, quais são os horários a serem cumpridos, que ingredientes eu devo usar, que situação eu devo enfrentar. Lá na empresa eu já sei daquela reunião que eu tenho. Senhor, eu já sei daquele processo que está atrasado e que eu preciso identificar o que aconteceu. Mas antes, Senhor, me mostre dos altos céus o que é preciso fazer. Me conceda fé, coragem, porque sou uma mulher segundo o coração de Deus. Me conceda, Senhor, a sabedoria, o discernimento para desenvolver tudo aquilo que será necessário neste dia. Ore assim ao Pai, fale a Ele para que você não se perca no meio do caminho, invertendo as prioridades. Aceite o conselho da palavra do Senhor que nos ensina, primeiro, as diretrizes espirituais, depois, as diretrizes técnicas, políticas, administrativas, de mãe, de esposa, de dona de casa, daquilo que o Senhor colocou em suas mãos para fazer. Fique com essa palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.